Paz e bem, eu sou o irmão Francisco e vamos dar continuidade à leitura comentada da cartilha do documento final do JPIC, Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Nós observamos no primeiro capítulo o tema JPIC, uma dimensão da identidade da UFS. No processo de formação para a vida franciscana, podemos dizer que sua espiritualidade é identificada por 5 elementos fundamentais interdependentes, que nos distingue dos demais carismas presentes na Igreja: contemplação, fraternidade, apostolicidade, minoridade e justiça, paz e integridade da criação. Todos esses colaboram para formar estruturas estáveis na vivência de nosso carisma e que devem ser elementos permanentes em nossa formação. Olha que interessante. É muito importante nós observarmos, lançarmos um olhar, nos debruçarmos sobre a nossa identidade franciscana, em primeiro lugar, enquanto carisma específico, vocação específica na Igreja, e que traz uma forma de vida, um método, um projeto de vida presente na regra, nos escritos de São Francisco, nos nossos documentos oficiais, nas constituições, e que nos apontam estes elementos. A vida de oração, a nossa vida de oração é uma vida mais contemplativa, uma vida que observa a natureza, o silêncio, ele preza por esses valores, bem como a nossa vida enquanto vida de penitência observa também outra forma de penitência, que é a fraternidade, este grande desafio de sair do eu e ir para o nós, partilhar os dons, partilhar a vida, conviver em fraternidade. É um grande desafio, mas que nos caracteriza como franciscanos e franciscanas. A nosso modo apostólico, São Francisco foi o fundador da vida apostólica. Em seu tempo não havia esta modalidade de evangelização, e ele então iniciou todo esse processo da pregação, o arauto do Evangelho, da pregação da paz e do bem. Então a minoridade, que é a vida de pobreza, de simplicidade, e tem essa outra matriz muito profunda, de se estar ao lado dos pobres, ser pobre com os pobres. E então também há o JPIC, que aborda essa dimensão também identitária, da qual nós estamos falando. Então o JPIC ele não se caracteriza originalmente por atividades, mas pelo cultivo. É um modo de olhar, é um modo de avaliar, de se expressar, de buscar e de apreciar. E, sobretudo, de se relacionar. Tem a ver com a nossa postura diante da vida, o nosso modo de ser, sensibilidade e cultivo. É dentro deste cultivo da paz, da justiça e da integridade da criação, ou inteireza com todas as criaturas, que brota de um modo de ser que modela a identidade franciscana, ao constituir o seu ser. E que podem também surgir serviços, planejamentos, programas, ações, movimentos, instituições. Igualmente, a Franciscans International, que é a representação deste serviço a nível internacional. Segundo Frei Luiz Carlos Suzinta, frade capuchinho e teólogo, a justiça, a paz e a integridade da criação se tornaram modos concretos de viver a fraternidade universal, a reconciliação fraterna, a minoridade servidora, o apostolado e a missão. Em termos contemporâneos, JPIC são valores bíblicos, como a minoridade, a operacionalidade social da identidade franciscana. É interessante essa questão, a operacionalidade social da nossa identidade. Então ela está muito envolvida ali no nosso modo apostólico, no nosso modo de ser, na nossa missão
e no modo de operar, no modo de agir. As nossas atividades, elas devem estar em sintonia com essas matrizes, né? Esse estar no século, né? Este ser sujeito eclesial na igreja e na sociedade requer de nós estes elementos operacionais, esse modo de ser, né? A partir de tais premissas, faz sentido traduzirmos JPIC na UFS como uma atribuição da equipe de formação, né? E aqui são citados vários artigos, né, a respeito deste serviço que está dentro da matriz de formação, porque de fato é ali que, né, nós nos formamos, né, a nossa vida, formamos a nossa identidade, né, fortalecemos ou discernimos a nossa vocação específica dentro do carisma, né? Tanto na etapa inicial quanto na permanente, né, o JPIC deve se fazer presente nesse processo de formação. Desse modo, a atribuição formativa ganhou o nome na UFS do Brasil, né, como serviço, né, um serviço de justiça, paz e integridade da criação, e tem um coordenador próprio, né, que deve animar as fraternidades e atuar, né, num vasto campo temático, né, de JPIC, através do cuidado com as pessoas e com a casa comum. Então aqui é importante frisar, né, que o JPIC é um serviço dentro da equipe de formação e que tem um coordenador próprio. Por quê? Porque é necessário, né, ter uma referência, ter irmãos e irmãs habilitados, competentes nessa área, para que possam animar as outras fraternidades. Então nós temos o irmão Hélio Gouveia, né, que está na coordenação nacional, e vários regionais da UFS têm uma referência, um animador, né, um coordenador, e eu estou representando o Norte 2, né, nesta comissão, né, de animadores. Então, pensando aí em formas, né, de poder contribuir com a nossa formação. No parágrafo seguinte, é muito importante o que o documento aqui diz, né? JPIC, portanto, é identidade do carisma, porque é cultivo de fé na fraternidade universal. Ele é apostolado, porque traduz a fé em obras de caridade. E profecia, porque anuncia a esperança no novo céu e na nova terra, reino de justiça que transforma as realidades temporais. Assim, JPIC é compreendido como elemento evangélico identitário da espiritualidade franciscana, integradora, acolhedora e dignificadora da vida de todas as criaturas. Então, portanto, o serviço de JPIC é uma função que deve ser considerada nos conselhos das fraternidades em seus diversos níveis. Então, não se pode ser construtor da justiça e artífice da paz se não levar em conta simultaneamente a integridade da criação, que é a nossa casa comum. Então, reunindo três grandes temas que dialogam entre si em plena comunhão, justiça, paz e integridade da criação formam uma unidade trina que se desdobra em temas específicos, né? E estes, por sua vez, correspondem a ações específicas, que representam lugares de atuação, ocupados tipicamente por franciscanos. Então, é interessante quando a gente percebe quem se identifica com o tipo de serviço, de ministério na igreja, né? Então, a gente geralmente percebe, né, reconhece os franciscanos pela forma de ser, né, pela forma de trabalhar justamente nessas causas, né? São Francisco é reconhecido como patrono da ecologia, tem todo um trabalho ali com os pobres, né? Então no campo da justiça social, das pastorais sociais, e também essa dimensão da promoção da paz, do diálogo interreligioso, marca bastante o nosso lugar no mundo, né? Então, citaremos agora então alguns conceitos de cada tema, vamos dizer, né, desses três eixos. Então, a justiça é reconhecida, né, compreendida como a defesa da vida em plenitude, promoção integral da pessoa humana, defesa dos direitos humanos, a incidência política, a cultura, a economia. Então, o campo de justiça social ele é muito amplo,
né? Ele é muito amplo. E todos eles têm motivações evangélicas, como nós já observamos, e também partindo das matrizes dos documentos do magistério da Igreja, da doutrina social da Igreja, e agora também compreendido então enquanto ação, enquanto atividade, né, nessa compreensão, né? Já no campo da paz, né, compreendemos a espiritualidade libertadora, uma promoção da paz e do bem no encontro, no diálogo, na convivência. No ecumenismo, diálogo interreligioso, superação da violência. A superação da violência, a mensagem de paz, ela é sempre muito necessária, né? Sobretudo em nossas fraternidades. É difícil dialogar, né? Mas franciscano precisa ser perito nessa arte. E no processo de formação exige de nós, né, muita oração, muito estudo, no sentido de que nós possamos então cristificar, né, a nossa vida, e que o próprio Cristo é a paz. Então buscar sempre estar em comunhão com o Senhor, né? E isso exige de nós, portanto, também uma postura de estar em paz com nossos irmãos e irmãs. Isto é um grande desafio para nós, mas sobretudo compreendendo que, sendo um elemento identitário da nossa vida, é preciso que nós cuidemos disso com muito carinho, né? Outro aspecto, né, sobre a integridade da criação, nós podemos então compreender, fazer uma leitura que ela representa ou significa a fraternidade universal, né? A ecologia integral, tão falada no magistério do Papa Francisco, e também a conversão ecológica. Então, de fato, nós, partindo dessas três motivações, nós encontramos ali o mandato, né? A indicação do nosso modo de viver na nossa regra. No artigo 15, né, falando sobre a promoção da justiça, no artigo 17 da regra, viver o espírito franciscano de paz, e no artigo 18, o respeito por todas as criaturas animadas e inanimadas. A integridade da criação, ela é uma questão também muito importante, é um apelo dos nossos dias, né? Vivemos nessa crise, né, ambiental muito delicada, e que é preciso que os franciscanos e franciscanas estejam ali pioneiros, né, na frente desses assuntos. Então, neste sentido, compreendemos que o processo de formação integral ele é necessário, né, para despertar em nós as posturas, né, condizentes com a nossa vocação. Nós falamos há pouco que o serviço de JPIC integra então a equipe de formação, né, e aqui, né, mais uma justificativa para isto, né, para justamente ocorrer esse adornamento, né, essa adequação, essa formação na nossa postura, para que ela seja condizente, para que o nosso testemunho possa ser correspondente, né, ao carisma. Dentre todas as atividades formativas, né, solicitadas pela regra e pelas constituições gerais da UFS, destacam-se então alguns serviços que eu já havia comentado, né, que compõem a equipe de formação. O serviço de animação vocacional, enfermos e idosos, JPIC, formação permanente, animação fraterna da JUF, né, de acordo com as nossas diretrizes no artigo 7º. O documento encerra essa primeira parte, esse primeiro capítulo, falando o seguinte, que este documento final pretende então nos ajudar na prática de JPIC, procurando apontar caminhos na visão franciscana, a partir do Evangelho, da regra da UFS e dos documentos que nos norteiam, este ponto de partida que nunca poderemos perder de vista. O nosso encontro aconteceu entre Francisco e o pobre crucificado, né? Então, inspirações ali, matrizes do nosso carisma, né? Esta espiritualidade, este carisma do encontro, né? Então, ali marcado nessa experiência de Francisco e o crucificado de São Damião. Nessa experiência, observamos que ela se dava dia a dia na vida de São Francisco. Esta inspiração, ele percebia
o impulso para praticar o Evangelho, né? As vivências necessárias. E assim construir um mundo novo, observando o pedido do Senhor. Vai e reconstrói a minha igreja. Então, que assim nós possamos também seguir o nosso patrono, o nosso Pai, São Francisco de Assis. Paz e bem.